vem tudo novo, por isso que vai se chamar Estado Novo. Aí o que vocês não podem confundir. Durante o governo do Vargas, nós vamos ter constituições novas, nós vamos ter ditadura, nós vamos ter um governo populista, porque o Vargas vai ficar muito tempo no poder. Então, quando ele assume, em 1930, o poder de presidente do Brasil, né, ele vai, então, tornar, durante um período, inconstitucional o seu governo. Depois, ele vai fazer uma nova Constituição, mas em 1937 ele vai dar um golpe. Ele vai falar que existe um plano chamado Plano Cohen, vou escrever aqui para vocês, Plano Cohen, que seriam os comunistas. Ele vai ler junto com um de seus, dos responsáveis pelo exército, Mourão, né? Não o Mourão de agora, outro Mourão, Olímpio Mourão. Eles vão elaborar uma carta, fingindo que essa carta chegou até as mãos, né, do exército, em que os comunistas diziam que iam tacar fogo em tudo, que iam invadir tudo. Então, o Getúlio Vargas, ele vai ler no rádio essa carta e ele vai colocar o estado de sítio, ele vai dizer assim, olha, para a gente conseguir manter o Brasil fora das mãos dos comunistas, a gente vai ter que então instaurar uma ditadura. E aí, em 1937, começa o Estado Novo, certo? É ditatorial, pessoal, e vai até 45, né? Mas aí, quando o Brasil vai entrar na Segunda Guerra, ontem a gente viu que nós vamos começar a ter algumas contradições. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele apoiava o fascismo, né? Ele tem claras características do fascismo no Brasil, mas ele vai entrar na guerra do lado dos países que estão contra o fascismo e o nazismo. Então não vai mais se sustentar essa política dele no Brasil. Por isso o Estado Novo ele é interrompido, certo? Então assim, não confundam. É sobre isso. Quando tem ditadura, não se tem eleição, não se tem democracia, certo? Então não se tem votação. Por isso essa questão não é certa. Vocês conseguiram compreender agora? Por favor, escrevam aqui no chat. Beleza, então. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem perguntar. A professora está aqui para isso, tá? Não. O Castelo Branco ele vai fazer parte de uma outra ditadura, que é a ditadura civil-militar no Brasil, que começa em 1964, tá? Aqui a gente está falando da ditadura do governo Vargas, em 1937, tá? Então, 1937, Estado Novo, ditadura. 1964, ditadura civil-militar. É outra ditadura. Tá? Que a gente já vai ter uma questão aqui agora falando dessa ditadura que eu posso falar um pouquinho para vocês também. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar aqui, então, a tela. Bom, o ano de 1968 foi um período de tensões sociais e políticas em diferentes partes do mundo. A respeito de alguns desses movimentos históricos, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. No Brasil, houve a promulgação do Ato Institucional número 5, pela ditadura civil-militar, aumentando a repressão a grupos considerados subversivos ou comunistas pelos governantes. Essa questão ela é verdadeira, tá? Só aceitar aqui. Deixa alguém pedindo para entrar. Não. Então vamos lá. Por que essa questão é verdadeira? Tá? Essa questão é verdadeira porque, como eu disse para vocês, vamos todo mundo focar aqui. Eu tiro, eu coloco na minha cara para vocês olharem para focar nessa questão, senão vocês ficam lendo outras coisas. A ditadura militar no Brasil, ela vai acontecer com um golpe de Estado. Toda vez que você tem uma ditadura, acontece um golpe de Estado. Quando Getúlio Vargas ele fez um momento ditatorial no Brasil, em 1937, ele deu um golpe de Estado, tá? Em 1964, acontece um golpe de Estado. Eles tiram, então, os militares assumem o poder, tirando o João Goulart, que era o presidente até então eleito, né?
e eles assumem o poder, desconsiderando todo o caráter democrático de até então. Em 1968, vai acontecer um período muito drástico, em 68 e 69. E o ato institucional número 5, tá? Número 5, ele vai legalizar a tortura, impossibilitando o habeas corpus. Então, o que que acontecia? Muitas das pessoas que foram perseguidas, e aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, fala assim, era só os comunistas, era só quem era de esquerda. Não. Muitas pessoas foram perseguidas, que pessoas que não tinham, nem sabiam o que que era comunismo, foram perseguidas durante a ditadura por serem consideradas subversivas, simplesmente por não concordarem com o autoritarismo que estava acontecendo no país naquele momento. Então, o que que acontecia? Essas pessoas elas eram perseguidas, mas até o ato institucional número 5 era possível você ter um advogado, entrar com um pedido de habeas corpus e você conseguir, né, responder isso, mas vivendo na tua casa, tá? Então, por exemplo, o ato institucional número 1 é o que vai, então, decretar o estado de sítio. Vai dizer assim, nós estamos numa ditadura, né? Tira o poder, então, do legislativo, do judiciário, deixa o poder só no executivo, nós é que vamos mandar. Então, vai tirar a partir disso. O ato institucional número 2 vai eliminar os partidos políticos. Então, vai ter só 2 partidos políticos, esses 2 partidos políticos vão ser estabelecidos pelos ditadores, certo? Ato institucional número 3, ele vai legalizar, vai tirar a possibilidade da imprensa, né, de ter a sua democracia. O ato institucional número 4, ele vai dar cada vez mais isso, a censura, como a Isa colocou aqui, vai dar mais força para a ideia de que os militares eles estão no poder e eles vão poder assumir tudo que eles quiserem, vai se tornar, então, a tortura e a repressão se tornam legalizados, tá? E o ato institucional número 5 é o pior deles, por quê? Porque tudo que os militares considerarem como errado, ou seja, a pessoa, de repente, eles não têm ideia de se a pessoa é só tem dúvida, né? Tipo assim, será que essa pessoa é ou não é? Mas vamos prender. Ela vai poder ser torturada e não vai ter direito da família visitar, não vai ter direito de ter representante, advogado, vai ter que ser preso e vai ficar sob a tortura. Então se estabelece o DOI-CODE, que é um lugar específico da polícia para fazer tortura, tá? Então o ato institucional número 5 é o de extremamente preocupante, porque é onde vai acontecer o estado de sítio, exatamente, e é aonde vai se estabelecer a tortura e é onde as pessoas vão para serem presas e não aparecem mais. O AI1 estabelece a tortura, tá? Como estabelece a repressão, mas é o AI5 aonde vai se dizer o seguinte: olha, aqueles que são considerados subversivos, eles não têm o direito de irem contra a tortura, de querer reivindicar que eles estão certos. Não, não tem mais o direito de responder na justiça. Exatamente, Gabi. A Gabi fez uma linha teórica aqui para a gente ter uma noção. É isso aí. Vamos lá, então. Na Tchecoslováquia, houve a Primavera de Praga, que foi a reforma do capitalismo com a ajuda do bloco europeu ocidental. Não. Na Tchecoslováquia, houve a Primavera de Praga. Sim, mas não foi uma reforma do capitalismo. Certo? Por isso essa opção está errada. Na França, houve mobilização de trabalhadores em greve por ampliação de salários e direitos, além da contestação de jovens estudantes contra o autoritarismo no ensino e da ordem vigente. Exatamente, 1968, que teve, né, maio de 68, as mobilizações dos estudantes nas ruas, está correto. Nos Estados Unidos, aumentaram as tensões raciais entre negros e brancos com o assassinato do ativista Martin Luther King. Exatamente. Então, aqui a opção correta seria D, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Sobre essa questão, pessoal, alguma dúvida? Tá.
Vamos lá, então. Leia o trecho escrito abaixo, né, escrito por Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, em 410, sobre a devastação de Roma. Não, irmãos. Vou aceitar aqui. Não nego o que ocorreu em Roma. Coisas horríveis nos são anunciadas. Devastação, incêndios, rapinas, mortes e tormentos de homens. É verdade. Ouvimos muitos relatos, gememos e muito choramos por tudo isso. Não podemos consolar-nos ante tantas desgraças que se abateram sobre as cidades. Por que a gente está vendo essa questão? Santo Agostinho não vai cair no vestibular em filosofia, mas a gente está vendo para ver como é que eles cobram os autores de filosofia. Então, eles vão citar o autor e eles vão copiar um trecho da obra do autor, daqueles textos que eles vão cobrar lá de filosofia. Vamos ver o que eles vão pedir. Considerando os conhecimentos sobre a história do Império Romano, as informações do trecho acima, assinale a alternativa que situa o contexto histórico em que ocorreram os problemas relatados sobre Roma e sua consequência para o Império, entre os séculos 4 e 5, tá? Então aqui eu vou ler só a opção correta, porque essa questão, ela não nos interessa sobre o Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho não vai cair na prova, mas ela nos interessa para a gente ver como é que vai ser cobrado. Então a opção correta é: trata-se do contexto das invasões dos povos bárbaros, sendo uma das causas do final do Império Romano do Ocidente. Então aqui o Santo Agostinho ele está falando, olha, aconteceram coisas terríveis, desgraças, abateram a cidade. Então, pessoal, provavelmente as questões de filosofia elas vão ser interpretativas. Por isso que todas as aulas que a gente teve no cursinho de filosofia, a gente estudou os pensadores, a época que eles viveram e a principal teoria deles. Se tudo der certo, ao longo dessa aula, a gente vai estudar Hannah Arendt, Maquiavel e John Locke, tá? Para a gente retomar o que esses caras pensavam, e essa pensadora também, a Hannah Arendt, e quais eram as principais ideias da filosofia dessas pessoas, para que na hora da prova vocês já interpretem, já se liguem, falam assim, ah, entendi, está falando isso, porque o Santo Agostinho ele estava falando sobre a decadência das cidades de Roma. Então, quem estudou Santo Agostinho já sabia que era sobre isso que ele estava falando, sobre esse período, certo? Então, aqui é só para vocês verem como essas opções elas são cobradas. Aqui, outras de história. 6. Considere o cartaz produzido durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, lançado em 1918 nos Estados Unidos pela Associação Cristã de Moças. No cartaz está escrito: para cada soldado, uma mulher trabalhadora. Apoie nossa guerra, nossa segunda linha de defesa. Campanha para o trabalho unido na guerra. Considerando esse documento, os conhecimentos sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a condição das mulheres no mundo do trabalho, na virada do século XIX para o século XX, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Então, o que está querendo dizer aqui? Está dizendo o seguinte: a partir da Primeira Guerra Mundial, essa obra está mostrando que as mulheres elas estavam indo trabalhar no lugar, ocupando o lugar das indústrias em que até então os homens trabalhavam. Por quê? Porque os homens tinham ido para as guerras, tá? Então, a análise que a gente faz dessa imagem é isso. Então, vamos ver qual das opções vai estar mais ou menos nos mostrando isso. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por uso limitado de propaganda, dirigindo-se a setores específicos das sociedades em guerra para mobilizar seu apoio? Não, não foi um uso limitado. Foi de maneira geral para várias pessoas. Aqui, por exemplo, está mostrando para as mulheres, que era um público até então que não se voltava à propaganda. Mas a partir da guerra, pensa assim, ó, a gente precisa atingir todos os públicos. Por isso que essa questão é falsa, não era um público limitado, mas era de maneira geral para toda a população apoiar os países que estavam em guerra. Após o término da guerra, as mulheres que ocuparam os postos de trabalho foram incentivadas a deixá-los para que retomassem seus papéis de mãe e esposa? Sim, porque quando os homens voltaram da guerra, aqueles que sobreviveram, né, eles precisavam de trabalho,
Então as mulheres falavam assim, ó, as mulheres precisam voltar a fazer o papel que eram delas, entre aspas, né? Que era o papel de ser mãe, ser esposa, então tinha que deixar o lugar das indústrias. Isso não aconteceu em todos os lugares, porque em muitos lugares as mulheres tiveram que continuar trabalhando porque muitos homens morreram. Por isso que essa opção ela pode confundir. Mas aqui especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu, tá, pessoal? O cartaz demonstra uma realidade vivida pelos Estados Unidos, enquanto os demais países da Tríplice Entente não incentivaram o trabalho feminino. Não, gente, por que é falso? Vamos lembrar aqui. A Rússia, as mulheres da Rússia, elas já trabalhavam. E elas já trabalhavam, inclusive, mobilizando o exército. Tinham mulheres russas que eram mulheres que estavam na frente dos exércitos. Então, se vocês lembrarem disso, na Rússia, pensando que a Rússia acontece a Revolução Russa em 1917, então, durante a primeira Guerra, já tinham mulheres russas que ocupavam os postos de soldados. Então, o que acontece? A gente vai lembrar que não foi só os Estados Unidos, outros países incentivaram as mulheres a trabalhar. Então, essa opção ela não está correta. E a última, o trabalho feminino em indústrias e setor de serviços já era uma realidade conhecida antes da Primeira Guerra em decorrência da Revolução Industrial. Correto. As mulheres, inclusive as crianças, elas trabalhavam, né, desde a Revolução Industrial, que é um conteúdo que a gente vai estudar hoje, um pouco mais afinco. Nossa, pessoal, toma cuidado aí na hora que ligar. Nossa, isso já acontecia então, tá? As mulheres já trabalhavam e ganhavam bem menos que os homens. Por isso, a alternativa certa é a C, de falso, falso e verdadeiro. Sobre essa questão, alguma dúvida? Isso, Gabi, uso limitado da propaganda mais na era Vargas, que era só para vangloriar o governo. Exatamente. As Gabis. A propaganda é a alma do populismo, exatamente. Então tá, pessoal. Vamos seguir para a próxima, tá? Vamos lá. A seleção de futebol da França, campeã da Copa de 2018, possui mais da metade de seus jogadores de origem africana ou árabe. Desde 98, a seleção francesa é conhecida em seu país como equipe Black, Blanc, Bior, negra, branca e árabe. Uma razão histórica do aumento da diversidade étnica, racial e religiosa na Europa, presente nos dias atuais, é a crescente imigração de pessoas oriundas de países em conflito étnico na África, de ex-colônias europeias na África e na Ásia e de nações desenvolvidas na Oceania e das Américas a partir dos anos 40? Não, por quê? Por que essa questão está errada? Porque ex-colônias europeias na África não foram a partir de 40, foi a partir de 50 que começaram a se tornar ex-colônias e foram se tornando libertas, tá? Então, essa questão seria um erro de data ali. B. A crescente imigração de pessoas oriundas de países em guerra no Oriente Médio, de países em descolonização na África e na Ásia, de nações pobres na África, Ásia e Américas a partir dos anos 70? Sim, o que acontece então, pessoal? Ontem teve alguém que mencionou assim, professora, está falando que pode cair os conflitos na Ásia. A Ásia e a África, tá? Quando a gente estuda história, a gente usa um termo que é o seguinte: esses dois continentes eles foram descolonizados. É um termo meio pejorativo, tá? Por quê? Porque é como se eles tivessem sido colonizados, descolonizados, e a partir de então começou a história deles. Mas não é isso. O que aconteceu? A África, né? A gente vai pegar ali, por exemplo, calma aí que vai me surgir aqui. Não, não vai surgir. Vou deixar sem o país que eu queria falar para vocês. A Argélia, lembrei.
Então, o que que acontece? A França colonizou a Argélia. Na década de 60, a Argélia vai lutar muito firme para ser descolonizada, ou seja, para mandar a França embora, para seguir com sua própria história. O que que acontece? A França, ela vai cair matando para a Argélia não conseguir se tornar independente. Então, muitos países africanos, eles foram se tornando independentes apenas na década de 60, 70, 80, que é muito, tá aí, né? Faz pouquíssimo tempo. Aí o que que fala é o termo colonização e descolonização. Descolonização é como se eles se tornassem países a partir só dessa descolonização, e não é real. Só que o que que aconteceu? A partir do momento que a Argélia se tornou um país descolonizado, ou seja, que a França disse assim: bom, agora você está livre, a França fez uma série de medidas políticas contra a Argélia, para que a Argélia não se tornasse independente e pudesse seguir seu rumo, seguir sua história. Então, o que, que acontece? Essa descolonização, ela sugere com que os países como Estados Unidos, França, eles continuem, mas indiretamente, colonizando esses países, ou seja, mandando em quem vai ser o presidente do país, na economia, para que o país seja cada vez mais pobre, pegando recursos como o petróleo, enfim. E aí, esses países, muitas dessas pessoas acabam imigrando para esses outros países tidos como desenvolvidos, certo? Que são, inclusive, os próprios países que tornam países como a Argélia, como a Haiti, países subdesenvolvidos. Por isso acontece a imigração, tá? Então, essa questão, ela está falando sobre isso, que a partir do momento que esses países são descolonizados e que se acontece uma barreira econômica com esses países, uma barreira, um preconceito a partir da descolonização, muitas das pessoas que vivem nesses países, elas buscam migrar. Por isso que, por exemplo, a seleção francesa, ela é uma seleção que tem gente de diversos lugares, de países que eram colônias da França, e não só de homens franceses. Assim acontece com outras seleções. O Balotelli, por exemplo, se eu não me engano, eu não lembro qual seleção que ele joga, mas tem seleções como da Holanda, né? Que tem vários jogadores que eram de países que eram colonizados, certo? Por isso tem essa mistura, tá? Nas seleções. C. A crescente imigração de pessoas oriundas de países em crise econômica na América do Norte, não, né? Porque a América do Norte e os Estados Unidos, de países em guerra civil na América do Sul e de nações subdesenvolvidas na África a partir dos anos 90? Não, porque aqui, como a gente está vendo, né? Foi a partir dos anos 70 que começou então a libertação desses países. D. A crescente imigração de pessoas oriundas de países em crises humanitárias no Oriente Médio, de países em conflito civil pertencentes à antiga União Soviética e de nações do primeiro mundo durante a crise financeira de 2008? Não, porque isso acontece, mas aqui está falando desde 98, né? Que a seleção é conhecida por isso. Ou seja, antes da década de 90, essas pessoas vieram para lá. Esses jogadores, eles eram crianças, se tornaram adolescentes, depois se tornaram, né, adultos para jogar na seleção. Por isso, não é de 2008. E a crescente imigração de pessoas oriundas de países asiáticos em decorrência da Revolução Cultural Chinesa, de países subdesenvolvidos pós-coloniais da África e de nações latino-americanas em crise a partir dos anos 30. Não, né, pessoal? Porque daí a pessoa chegou lá nos anos 30 até 98, para o futebol, já seriam pessoas idosas, que não jogariam na seleção, tá? E aqui é desde 98. Por isso também tem que prestar atenção aqui na data que está falando. Gente, vocês estão conseguindo entender? Tá muito difícil para mim. Tá. A impressão que eu tenho é que eu tô falando,
e não estou conseguindo sair do lugar. Então, se vocês não estiverem conseguindo entender, vocês falam, prof, não entendi. Então, algumas coisas assim daqui a pouco talvez eu vou fazer alguns intervalos, a gente faz um intervalo, depois a gente faz outro intervalo, que daí a gente vai, eu vou conseguindo dar aula para vocês, tá? Obrigada, pessoal. Fico muito feliz. Só faltam mais duas questões para a gente terminar essa prova. Daí a gente vai rever, então, ontem as temáticas que vocês falaram que vocês queriam que eu trabalhasse hoje. Patriotismo e Fordismo, Revolução Industrial, Guerra da Coreia e do Vietnã, Engels. Aí vamos ver algumas coisas de filosofia também, tá? Então vamos lá. 8. Isso aqui é... Não, essa 8 eu vou deixar porque o Thomas Morris também não vai cair na prova, então para não confundir vocês. Vou fazer a 9. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição que se encontra em vigência no Brasil. A respeito da história da construção e da aplicação dessa Constituição, considere as seguintes afirmativas. 1. Essa Constituição ampliou os direitos civis, políticos e sociais, tais como a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a garantia do acesso universal à educação e à saúde? Sim. Pela primeira vez na história deste país, a Constituição de 1988 fez isso. Por isso que é conhecida como Constituição Cidadã, tá? Então tá certo. 2. Após 30 anos da promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3 do artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não, né, gente? A gente está em 2021, vendo tanta pobreza, tanta desigualdade, então essa opção ela está incorreta. 3. Essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por voto indireto em colégio eleitoral por conta da rejeição da emenda da direta já pelo Congresso Nacional? Não, não foi rejeitada, foi aceito. Então a gente estava saindo de uma ditadura. Em 84 teve a passeata pelas diretas já, em 85 foi votado para que fosse aceita a emenda da direta já, que pedia inclusive a democracia, tá? Então essa opção está errada. 4. Essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura civil-militar e atender o processo de redemocratização? Exatamente isso. Então as opções certas são as opções 1 e 4. Então essa questão, ela é uma questão mais de interpretação, tá? Então ela é uma questão assim mais fácil, né? Porque a gente tem que só que conhecer a Constituição. É uma Constituição que não é tão difícil porque é o que a gente ainda está vivendo, né? Então seria essa opção. Pessoal, alguma dúvida? Não, foi feita por voto, por voto indireto. Isso, Vitor. Gente, seguinte, eu vou... Exatamente, Vitor. Eu vou pedir para vocês, para a gente fazer um intervalo agora. Eu estou meio tremendo, assim, eu não estou me sentindo muito bem, vou tomar uma água. E daqui 10 minutos a gente volta, tá? Eu vou ter que ir fazendo assim para conseguir trabalhar, para conseguir dar aula, a gente vai ter que ir fazendo assim. Para quem entrou depois, só para explicar, faleceu, só Gente, desculpa, eu tive que desligar aqui rapidinho, porque meu celular tocou, eu tô esperando onde vai ser o velório da minha tia, tá? Então, para quem entrou
Depois eu tô com esse problemão que faleceu, era 5:30 da tarde, a minha tia, que ontem eu contei para vocês que estava na UTI. Então eu vou desligar um pouquinho, vou ver se eu tomo uma água, dou uma respirada, e daí daqui a pouco eu volto e a gente continua, tá? 10 minutinhos. Então daqui a pouquinho a gente já volta. Por favor, venham, tá? Que a prof vai continuar. Até daqui a pouco, então.
Oi, pessoal. Pessoal, eu vi que a dona Rô sugeriu de adiar a aula, né? Mas é o seguinte, não tô bem, né? Mas uma das coisas que eu tenho me dedicado na minha vida é em trabalhar como voluntária para esse cursinho. E eu gosto muito disso. E nesse momento, a minha madrinha, ela o corpo dela tá vindo de Cascavel para cidade de Terra Roxa, que é onde vai ser o velório. E se eu não ficar aqui com vocês, vou ficar sozinha, porque o meu marido ele tá trabalhando. E a gente vai para lá só mais tarde, 10 horas, quando ele sair do trabalho. Então, para mim, ter a companhia de vocês aqui enquanto eu vou dando aula, me ajuda a não ficar pensando tanto nisso, não ficar tão arrasada. Então, para mim, eu prefiro continuar trabalhando. Só se vocês acharem que tá muito ruim, e daí aí eu entendo que eu entendo, dona Rô. O meu marido também queria que eu adiasse, ele queria me levar para o serviço, que eu ficasse lá com ele, mas nossa, gente, vocês não fazem ideia de como eu sofro, assim, de como eu tô sofrendo, sabe? Porque sou uma pessoa muito sensível. E a minha madrinha, ela era uma pessoa admirável. Nossa, ela era incrível. Então, a gente sabe, né, que a gente nasce, que um dia a gente vai morrer, mas é tão difícil quando essa hora chega para os outros que a gente gosta, né? Então, bem hoje, era aniversário da minha avó, que era minha outra madrinha, mãe da minha mãe, que faleceu há 4 anos atrás, bem hoje. Ela veio buscar a filha, para a filha não sofrer tanto do jeito que estava sofrendo. Hoje fazia 3 semanas que minha madrinha tinha feito a cirurgia do coração e estava em coma. Então, assim, eu sofro, mas eu entendo que ninguém merece viver assim, né? Do jeito que ela estava vivendo. Então, eu sei que é egoísmo da minha parte, não querer que a pessoa se vá, mas, enfim, é isso, tá? Vamos lá, então. Bom, pessoal, eu vou começar aqui. é, Ontem, um dos temas que vocês falaram, que vocês gostariam que eu comentasse, era toyotismo e fordismo. E esse tema, ele é um tema muito bom, eu gosto muito de trabalhar, porque a partir dele a gente consegue trabalhar várias coisas. Por exemplo, a gente consegue trabalhar o Marx, a gente consegue trabalhar o Engels, que também foi um tema que vocês falaram, que é um tema que cai em filosofia, sociologia. Então, eu organizei para a gente ver alguns slides, né, sobre a Revolução Industrial, que é um tema que eu acho que normalmente é cobrado, né? Então, eu acho que é um tema importante também. Então, vamos lá. Revolução Industrial, pessoal, eu trabalhei no cursinho já faz bastante tempo, foi a primeira aula que eu dei no cursinho, ano passado, em março. Depois eu fiz uma revisão e trabalhei novamente, né? Mas foi minha primeira aula no cursinho ano passado. Então, hoje a gente vai rever a Revolução Industrial, tá?
Então, eu sempre trago de sugestão livros de literatura. Aqui eu trouxe, então, Frankenstein, da Mary Shelley, e Germinal, do Emile Zola. São 2 livros de literatura muito, assim, legais, importantes, que falam sobre essa transição da Revolução Industrial, né? E trouxe 2 filmes também. Os Eles Não Usam Black Tie, que estava ontem, na prova que nós resolvemos, que é sobre a classe trabalhadora no Brasil, e Batalha Incerta, que é um filme sobre catadores de maçã, né, uma greve operária, muito interessante também. Então, assim, o que foi, de maneira geral, né, a Revolução Industrial? Então, aqui eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês. Foi o resultado de um processo de inovação tecnológica iniciado na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e que se espalhou para a Europa a partir do século XIX. Então, essa informação ela é muito importante. Começou, então, no final do século XVIII na Inglaterra. O que mudou com a Revolução Industrial? As máquinas substituíram boa parte das atividades manuais. As relações de trabalho passaram a ser assalariadas. A burguesia se fortaleceu e as cidades se firmaram como principal centro de vida dos europeus. Tudo isso favoreceu para a consolidação do capitalismo. Tá, então agora vou pôr aqui meu rosto para explicar para vocês. Então, o que acontecia antes da Revolução Industrial? A Revolução Industrial, desculpa, tá, gente, mas é que, como eu tava chorando bastante, daí de vez em quando tem que ficar limpando o som no nariz. Então, assim, a Revolução Industrial, ela foi a transição do trabalho da manufatura, ou seja, com as mãos, para a maquinofatura, o trabalho com as máquinas, certo? Então, o que acontece durante esse processo? Principalmente, o nosso tempo, ele foi modificado. Quando nós nascemos, todos que estão aqui, nós já nascemos, já existia um relógio. Então, a nossa vida, ela já era medida, né, pelo relógio. Então, por exemplo, agora 8h12. Hora de ver a aula. Tal horário é hora de comer, tal horário é hora de trabalhar, de fazer a prova, enfim. Então, a nossa vida, ela segue uma lógica a partir do tempo que é controlado pelo relógio, que é instituído na Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela estabelece que os operários tinham que ficar mais tempo nas fábricas do que nas suas casas, com seus filhos, com suas famílias. Então, o que acontece? A Revolução Industrial, ela vai fazer o seguinte, que é depois que vai surgir também o Fordismo. Ela vai fazer a separação do trabalho. Então, se antes uma pessoa, eu sempre uso esse exemplo, que meu aluno vai saber, o carpinteiro. Então, você vai encomendar uma mesa, o Gabriel, né, o Gabs aí, é um carpinteiro, e aí eu vou encomendar uma mesa com ele. Então eu vou falar assim, olha, Gabriel, hoje é dia 17 de fevereiro, e dia 17 de março eu vou passar para pegar essa mesa com você. O Gabriel, que é uma pessoa que já trabalha com isso e tal, ele vai falar, beleza. E aí, digamos que no dia 1º de março, ele já terminou de fazer a mesa. O que vai acontecer? Os outros dias, os outros 16 dias que ele tiver, né, de março até que eu passo para buscar, ele vai tirar para ele fazer outras coisas, ele vai brincar com os filhos dele, ele vai aprender novos ofícios, ele não vai necessariamente fazer o que acontece na indústria, que é o que o Marx vai chamar de mais-valia, entendeu? Que é o seguinte, que é justamente o lucro daquilo. Então, por exemplo, para o Gabriel é importante o ato todo dele fazer a mesa, dele fazer os pés da mesa, dele fazer o tampão, dele fazer depois as cadeiras, não só o lucro que ele vai tirar daquilo, porque o tempo não era visto como lucro. Então, hoje em dia, por exemplo, quando você está parado lá sem estudar, você pensa assim, nossa, eu estou aqui perdendo tempo, né? Então, dificilmente a gente para e pensa assim, não, esse tempo que eu estou tirando com os meus amigos também pode ser um tempo produtivo, porque eu preciso disso, minha saúde mental precisa disso. Então, a Revolução Industrial, ela vai implicar nisso, né? Aí teve o Vitor que mandou aqui, prof, a Revolução Industrial foi consequência ou causa das máquinas criadas?
O que acontece então? Por que a Inglaterra? A Inglaterra, ela estava vivendo um período, né? Vou começar explicando para chegar na conclusão do Victor, em que os cercamentos, né? O que eram cercamentos? Eles foram derrubados, né? Os cercamentos eram áreas específicas em que os trabalhadores camponeses eles trabalhavam, né, nos feudos, mas eles tinham uma área onde eles podiam caçar, onde eles podiam plantar. A partir de então, os senhores começaram a perceber assim, não, a gente vai tirar os cercamentos, né? Vamos fazer os cercamentos, desculpa, vamos fazer esses cercamentos e eles não vão mais poder ter essa área específica. Quando isso acontece, muitos dos trabalhadores dos camponeses se revoltam, porque como eles iam viver a vida deles, né, daquela forma, eles não vão ter mais um lugar para eles poderem caçar, para eles poderem, enfim, cultivar os alimentos. Então, eles decidem, muitos mudam para cidades, né? E aí a Inglaterra também, ela foi o primeiro país com as revoluções burguesas, né, a criar o parlamento. Então a Inglaterra ela também era propícia para as indústrias, né, a questão têxtil, que era muito forte. Então por isso que aconteceu tudo na revolução lá na Inglaterra. Depois eu vou passar uns slides aqui, vai ficar mais claro. Então o que acontece? A partir do momento que você pega o Gabriel, que fazia uma mesa, demorava um mês, e você pega e faz uma linha de produção com máquinas que fazem, por exemplo, se o Gabriel demorava um mês para fazer uma mesa, em um dia, né, a indústria vai fabricar 100 mesas. Aí o Gabriel, ele não vai ser mais valorizado pelo valor que ele cobra do trabalho artesanal. Ele vai ser valorizado pelo... Cuidado com o som, gente. Sério. Faz tempo, Felipe, começou às 19 horas. Bom, gente, o que acontece então? A partir de então, o Gabriel ele vai ser contratado para trabalhar, né, batendo lá no preguinho. Então, vai ser uma divisão do trabalho. Isso é muito importante, porque depois o Fordismo, o que é o Fordismo? O Fordismo vem de Henry Ford, que é o dono da Ford, marca de carro muito famosa até hoje, que ele vai descobrir o seguinte, através da empresa de carros dele, ele vai dividir em linhas de produção, vai, né, dividir isso, vai controlar o tempo. Então ele vai falar assim, olha, para pregar aquela porta, quem vai determinar o tempo gasto vai ser a máquina. Então o tempo gasto vai ser de tipo, sei lá, 1 minuto. Então o trabalhador ele vai ter que se adequar ao tempo da máquina. Foi ele que decidiu isso. A divisão de que, por exemplo, para você fazer um carro hoje, você não precisa saber necessariamente fazer o carro. Você vai lá e você vai fazer esforços repetitivos, né, fazer a mesma coisa, porque são várias divisões, cada setor faz uma coisa. Então, o Henry Ford entendeu que isso era uma maneira mais inteligente, que ele ia conseguir fabricar muitos mais carros assim, entenderam? Dividindo o trabalho. Então, por exemplo, o caso de antes uma pessoa que fazia, né, produzia algo, né, do início ao fim, agora passa. Bom, você vai só bater num preguinho que faz parte de uma planta muito maior de setores numa fábrica, entendeu? Então é assim que começa. O Fordismo é isso, tá? Deixa só eu ver aqui se tem bem claro o Fordismo para eu colocar para vocês copiarem qualquer coisa. Ah, tá. Não vai ter, mas vamos lá. Qual que é a diferença? Essa foi uma dúvida que surgiu ontem. Eu acho que é muito importante do Fordismo e do Toyotismo, tá? O Fordismo, ele vai surgir antes e o Toyotismo, ele vai surgir depois da década de 60.
Toyotismo vem da Toyota, tá? Outra marca de carro. O que acontece, né? Os japoneses. A minha cara tá parecendo preta? Aí não tá parecendo mais eu? Ah, não, o slide eu tirei. Então, o que acontece? O toyotismo, ele vai surgir, pessoal. Olha, presta bastante atenção. O Fordismo vai fabricar várias coisas, né? Vários carros e vai, por exemplo, no final do dia vai ter lá milhões de carros fabricados. Aí o toyotismo, ele surge da seguinte maneira, né? O dono da Toyota fala assim, olha, essa ideia da gente fazer vários carros e tal, ela é legal. Só que tem um problema, porque muitas vezes a gente vai fazer carro e não vai vender esses carros todos. Então, eu tenho uma ideia melhor. A gente continua fabricando da maneira como o Henry Ford propôs, mas a gente só vai fabricar o que a gente vender antes. É o que a maioria das indústrias fazem hoje em dia, tá? Principalmente a indústria da, de carros. Então, por exemplo, quando sai um carro novo, a gente vê uma propaganda de um carro novo, e a pessoa vai comprar aquele carro, o Henry Ford, foi durante o século XIX, e o Toyotismo foi de 1960 até hoje. Exatamente, Pedro. Senão vai causar excedente de produção. Isso, Andressa, Fordismo é produção em massa. O toyotismo é o seguinte: a pessoa vai lá, saiu um carro novo. Ó, eu quero esse carro novo para mim. Você vai na concessionária, você vai comprar, e aí eles vão falar assim: olha, daqui 40 dias chega o seu carro, tá? Por quê? Porque aquele carro, da maneira, da cor que você escolheu, eles não tinham estoque. O toyotismo, ele é o just in time, tudo no tempo certo, tá? Então, por exemplo, você quer sair um carro lá, deixa eu pegar aqui um exemplo um Corolla, né, que é um carro da Toyota, um Etios, e você quer o Toyota novo 2021 vermelho. Aí você vai encomendar, eles vão falar, vai ser daqui 40 dias você vem buscar seu carro. Por quê? Porque a Toyota, se ela fosse fazer os carros e deixar lá, e se não vendesse, se ela fabricasse 300 mil carros no Brasil vermelho, Corolla, e não vendesse? Ia sobrar esses carros e depois ia desvalorizar, ia ter que ir colocando mais barato. Então, é com o. Vou colocar aqui para vocês: just in time igual toyotismo. Com toyotismo passa a acontecer isso, mas isso não acontece só nos carros. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem frigoríficos, né, de frango. E eles fabricam os frangos de acordo com a venda que faz para a China. Então, por exemplo, vendeu tantas toneladas de frango para a China. Então, naquele mês, né, eles já vão fazer os cortes dos frangos direcionados para isso. Entenderam? Sim, pessoal, a crise de 29 influenciou drasticamente nesse sistema do toyotismo. O taylorismo ele vai entrar, vendo Henry Taylor, né? O Taylorismo ele vai ser uma adaptação do Fordismo, mas com controle maior de tempo do trabalhador, tá? O Taylor ele vai principalmente valorizar o controle do tempo, tá? Tipo assim, ó, então você vai ter tanto tempo para você tomar seu café, mas você vai ter que também, tá vendo aquela máquina ali? Você vai ter que acompanhar aquela máquina ali. Isso surge principalmente com o Taylor, que é o Taylorismo. Sim, a Ford hoje em dia adota a ideia do toyotismo. Todas as empresas de carro, gente. Eu acho, Andressa, não sei se uma produção mais administrada, mas uma produção mais voltada para a ideia do consumo. Por exemplo, você só vai produzir o que você vender. Não vai ter estoque. O Fordismo tinha estoque.
procura e oferta. Mais ou menos. Irata, nenhum deles. A terceirização não veio assim deles. Como assim uma questão sobre o volvismo, Head in the Clouds? Isso, produção de acordo com a demanda. Explica para mim o que você quis dizer com volvismo. Não. O Fordismo, gente. O Vitor perguntou aqui, prof, o Taylorismo seria a teoria e o Fordismo a prática? Não, o Fordismo é a teoria e a prática. Taylorismo é uma adaptação do Fordismo, são concepções completamente, assim, cada uma no seu tempo. Eu acho que não, Red Clouds, eu acho que não vai cair, porque o volvismo no Brasil, diretamente nas provas, assim, nunca é cobrado. As empresas começaram a deixar o Fordismo, algumas até hoje, né, usam o Fordismo, mas quando surgiu o Toyotismo, que elas começaram, então, a entender o Toyotismo como uma coisa mais viável, mais interessante. Mais dúvida, pessoal? Cadê as dúvidas? Estou esperando as dúvidas. Bom, pessoal, vamos lá. A Revolução Industrial começa no final do século XVIII para o início do século XIX. Não, Isa, o volvismo não é mais preocupação do bem-estar do trabalhador. A gente não falou do volvismo, tá? Isso, com a terceira revolução industrial. Então, o que que vai acontecer? Essa primeira revolução industrial, ela vai ser justamente essa adaptação, né, dos trabalhadores para tirando da manufatura para a maquinofatura, certo? A segunda etapa, quando já aconteceu as revoltas, os trabalhadores já, né, já viraram operários, já tem mais trabalhadores na cidade do que no campo. Enfim, aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer a segunda, que é da energia elétrica, do alumínio, tá? Das estradas. A terceira revolução industrial, que é o que a gente estava vendo ontem, ela vai ser com a robótica, com a genética, com a cibernética, tá? Que é a que a gente está vivendo ainda hoje. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, está acontecendo a terceira, que a gente viu ontem na questão, que a terceira revolução industrial, né, os pesquisadores imaginam que vai até 2025. Bom, a matéria-prima, a gente vai começar com... É que, Tiago, essa pergunta, ela é difícil porque a Revolução Industrial, ela aconteceu em cada país num período diferente. E isso depende do que era mais fácil para cada país. Por exemplo, a Inglaterra, a gente vai ver que as primeiras fábricas vão ser as fábricas de tear, que são as fábricas têxteis. Por quê? Porque a Inglaterra tinha facilidade com a fábrica
com a fabricação de tecidos. Mas aí, quando a revolução vai acontecer na França, vai acontecer uma revolução, né, tipicamente com produtos que são mais fáceis para a França. Isso. Ah, tá. Não, se for nessa ideia, então primeiro começa, né, com a máquina de vapor, depois a gente vai começar com o carvão e depois a gente vai ter o petróleo. Mas, que nem eu falei para vocês, por exemplo, a terceira revolução industrial, ela é da robótica, por exemplo, mas é também da genética. É onde, né, teve a ovelhinha Dolly lá, que foi reproduzida e tal. É essa terceira revolução industrial. A primeira é quando descobre que uma máquina é capaz de direcionar, né, a modo de produção de uma sala com um monte de trabalhadores, que quem vai editar o trabalho, então, vão ser as máquinas, entendeu? Não, não vai ter quarta revolução industrial, gente. Na concepção dos pesquisadores, com a flexibilização do trabalho e o setor de serviços que eu falei para vocês ontem, como Uber, o Rappi, o iFood, né, a gente não vai ter essa quarta revolução industrial. A gente vai ter um outro grupo chamado G5, que são de estudos italianos, mas que isso provavelmente não vai cair para vocês, porque isso é um estudo ainda muito avançado das universidades, que ainda não se discute muito nas escolas, é um estudo que está acontecendo na Itália, tá? Então, não se tem essa ideia de uma quarta revolução industrial. Bom, Thiago, se chama G5 por causa dos 5 países, que são os 5 países que eles acreditam que vão ser os mais produtores, né, da, da questão da utilização da internet como um meio de prestação de serviços. Mas é uma discussão que, assim, eu estou falando bem razoável, assim, para vocês, razoável não, rasamente, porque é uma discussão que, o que acontece? Ela é mais ampla, não vai provavelmente cair, esse não é um tema que se cobrir agora no vestibular, porque ainda é um estudo de coisas que ainda se imagina que possam acontecer, tá? Mas o que normalmente cai em história é aquilo que aconteceu, né? Aquela interpretação de um passado que aconteceu. Então, a gente tem que focar mais, por exemplo, no Fordismo, no Toyotismo, nisso que a gente está vivendo agora, tá? Essa é o que eu imagino assim que vai ser mais forte no que vai cair no vestibular, entendeu? Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. Tá, então vamos lá. Outro assunto que vocês falaram que gostariam, né, que a professora falasse, é sobre a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã. Sério? Sério não, certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas guerras, né? Só um minutinho aqui. Pessoal, é o seguinte, é, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que acontece? O cursinho, nós demos aula de história, de filosofia, o ano inteiro. Infelizmente, alguns colegas não acompanharam as aulas durante o ano, e aí
não tem como, gente, não tem como chegar hoje e querer que a prof explica tudo, tá? Porque o que que acontece? Hoje não era revisão de história, hoje era revisão de filosofia. Mas ontem, né, várias pessoas pediram e tal, alguns conteúdos, e daí eu decidi, então, trabalhar com alguns outros temas para ajudar vocês. Mas, por exemplo, querer que eu explique tipo, um apanhado sobre a Guerra Fria, né? Não rola. Não dá, porque a gente já teve várias aulas sobre Guerra Fria. A gente tem no YouTube o vídeo sobre a Guerra Fria. A gente tem material, né, sobre a Guerra Fria. E aí o que que acontece? Ontem nós decidimos alguns temas para a gente discutir hoje, que são importantes, que vocês mencionaram. Por que que eu escolhi esses temas? Porque são temas que às vezes podem ser complexos de achar informação ou podem ter informações equivocadas na internet. Então eu estou tentando trabalhar com alguns temas de história que eu sei que podem ser mais difíceis para vocês estudarem sozinhos, tá? Então, por exemplo, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia são temas complexos, né? São derivados da Guerra Fria. Obviamente, a gente vai acabar falando da Guerra Fria, porque eles acontecem por conta da Guerra Fria. Então, a gente vai falar sobre eles, como vai falar também sobre a Guerra do Paraguai, certo? Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles e vai entrar em filosofia, porque a aula hoje era sobre filosofia, tá? Então, vamos lá. Os temas de filosofia, Gabi, que eu acho que vão cair, vão ser principalmente sobre os autores que eles deram, pedindo para ler os textos, que é a Hannah Arendt, né, o Heráclito de Éfeso, sob a perspectiva do Nietzsche e do Hegel, o John Locke e o Maquiavel. Hoje a gente vai discutir um pouco da Hannah Arendt, um pouco do John Locke e um pouco do Maquiavel, tá? Então vai ser isso, na filosofia. Então vamos lá. Platão também cai, exatamente. Uhum. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então com as guerras, né? A guerra da Coreia. Não, eu não vou falar de sociologia, mas esses assuntos que eu estou falando, eles também podem ser cobrados em sociologia, tá certo? Como, por exemplo, o marxismo, que a gente viu ontem, do Marx e do Engels, alguns autores, como a Hannah Arendt, também pode ser cobrado em sociologia. Então vamos lá. Bom, pessoal, vocês sabem que ocorreu, né, a Guerra Fria, que foi uma divisão, né, uma bipolarização do mundo entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de um lado, do lado socialista, e dos Estados Unidos do lado capitalista, certo? Isso aconteceu no final, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países decidiram dividir o mundo. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos olhou para a União Soviética e entendeu que a União Soviética tinha se tornado uma grande potência, e a União Soviética olhou para os Estados Unidos e entendeu que os Estados Unidos tinha se tornado uma grande potência. E aí se dividiu o mundo, né, entre os países capitalistas e os países socialistas. Então, o que que acontece? Acontece que a Coreia e o Vietnã, eles foram dois confrontos que são muito importantes, porque foram dois confrontos que, de fato, ocorreram, né, conflitos armados. Porque quando a gente estuda a Guerra Fria, fala-se assim, mas não teve confronto armado direto. Direto não teve. Por exemplo, não teve uma guerra lá nos Estados Unidos com a União Soviética, nem na União Soviética. Mas teve uma guerra lá no Vietnã e uma guerra lá na Coreia que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então vamos lá, vamos ver os slides agora. Deixa eu parar aqui e colocar de novo. Peraí. Então, aqui para a Guerra da Coreia, eu indico esses dois filmes, tá? Parasita, que venceu o Oscar. Esse outro filme, que é bem interessante, que são de soldados que
serviram na Guerra do Vietnã. Então, a Guerra das Coreias. O que foi a Guerra das Coreias? Foi um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que ocorreu entre 1950 e 1953, né? Durou, então, nesse período. O pano de fundo... Tem gente pedindo para entrar, peraí. A Chernobyl aí, vai que é, né? Querendo vacalhar minha aula. O que acontece, então? Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria. Então tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, se na prova cai assim, teve conflito armado durante a Guerra Fria? Sim, teve. Não foi dos Estados Unidos diretamente, nem da União Soviética, mas aconteceram esses conflitos, certo? Então aconteceu, sim, teve na Coreia e no Vietnã. Então, o que acontece? A Coreia, os Estados Unidos, ele começou apropriando-se, né, da Coreia, pegando assim, olha, pela ONU, que era a Organização das Nações Unidas, que tinha sido criada no final da Segunda Guerra para trazer a paz mundial, os Estados Unidos pensou assim, olha, nós temos que começar, porque a Coreia tem um lado ali que está pendendo para o socialismo, que é a Coreia do Norte. Então, nós temos que tentar ocupar aquele lugar, né, invadir, transformar ele em capitalista, que vai ser mandado, então, pelos Estados Unidos. No entanto, todos os países que os Estados Unidos apoiavam, e nesse caso a Coreia estava dividida, a Coreia do Sul que os Estados Unidos apoiavam, em contrapartida, a Coreia do Norte pediu ajuda para a União Soviética. E aí a União Soviética, então, decidiu ajudar a Coreia do Norte. Então, a grande disputa era o seguinte, porque a Coreia do Sul queria que a Coreia do Norte se tornasse capitalista e a Coreia do Norte queria que a Coreia do Sul se tornasse socialista. Então, era como se fosse assim, uma briga entre as duas potências, né, União Soviética e Estados Unidos, em busca de quem ia conseguir transformar na sua questão econômica, né, capitalista ou socialista, primeiro. Esse foi o motivo da guerra. Então, aqui tem algumas informações, e esses slides vocês vão achar já lá no cursinho, tá? Porque a prof já deu aula sobre isso, então esses slides já estão lá, vocês já podem achar lá e baixar. Então, a Coreia do Norte, né, era a República Democrática Popular da Coreia, e a Coreia do Sul, República da Coreia. E aí a gente vai ver algumas diferenças, como, por exemplo, a natureza do Estado, que era a República de Partido Único, como acontecia na União Soviética. A natureza do Estado da Coreia do Sul, República Presidencialista. Então, cada Coreia, aqui tem a divisão para vocês verem, né, tinha, então, as suas semelhanças com aquele país que ela estava seguindo. Então, o que acontece? Mesmo tendo essa divisão, entendendo assim, olha, a gente tem aqui a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, isso não foi suficiente para que acabasse a guerra. Pelo contrário. Então, o que acontece? Em 25 de junho de 1950, o exército norte-coreano invade a Coreia do Sul e toma a capital Seul. Né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos falaram, eles estão querendo guerra, é guerra que eles vão ter. E aí, o presidente Truman, né, ordenou que o exército americano fosse até a Coreia e lutasse. Então, os americanos, eles lutaram sim na guerra. Eles foram até a Coreia do Sul para lutar contra a invasão da Coreia do Norte. E a União Soviética, o que fez? Também mandou tropas e contingentes militares para lutar contra a Coreia do Sul. Então, aqui são eles invadindo, né? Aí, o que acontece? A China ficou muito preocupada, porque aí a China começou a ver que a Coreia do Norte estava perdendo o lado socialista e enviou 300 mil homens para tentar ajudar e socorrer a Coreia também, né? Do Norte, porque a China também estava pendendo para o lado socialista. No entanto, deixa eu só para fechar aqui. Com mais homens, os norte-coreanos e os chineses devolvem o ataque e reconquistam Seul. Ou seja, os Estados Unidos, quando chegou na Coreia do Sul, eles conseguiram recuperar a capital. Mas depois, o que aconteceu? Quando a China viu que os Estados Unidos estavam avançando, estava se tornando, né, provavelmente vencedor da guerra,
a China entrou no confronto e tomaram de novo a capital. Então, a população da Coreia vivia com essa possibilidade de acontecer uma guerra nuclear constantemente, porque eram duas potências que já tinham demonstrado que tinham poder nuclear e que estavam fazendo uma guerra no solo coreano, né? E que podia utilizar dessas armas. Então, o que aconteceu? Como é que teve fim essa guerra? Apenas em 27 de julho de 53, quando os dois países assinaram o armistício de Panmunjom, estabeleceu a fronteira do paralelo 38, ou seja, não, vocês vão ser do sul e a gente vai ser do norte. E é assim que acontece até hoje. A Coreia do Norte, ela é socialista, né? Tem lá o doidinho, lá o presidente socialista deles lá, e tem um avanço sobre a tecnologia nuclear gigantesco, né? Que o mundo tem medo de que a Coreia do Norte possa fazer alguma coisa com todo o aparato nuclear, se preparou, né? Desde 53 até hoje se prepara para que se um dia tiver uma guerra, poder destruir o mundo. Essa é a realidade. Aí aqui tem algumas informações sobre a quantidade de militares na Guerra da Coreia, que vocês vão poder encontrar lá também. Sobre isso, pessoal, alguma dúvida? Os slides sempre ficam disponíveis, tá? O Japão, não. Exatamente, Cleiton. A Coreia ficou dividida e... Sim, a Coreia do Norte atacou primeiro e sozinha. Sobre o apoio da União Soviética, sim, eles falaram que iam atacar, e aí a União Soviética falou, ah, beleza. Mas aí quando os Estados Unidos entrou, aí a União Soviética entrou também. Gente, é o seguinte, para a gente começar o Vietnã, eu vou fazer mais um intervalo, tá? Vou tomar mais uma água, tô resolvendo aqui os horários do velório, como é que eu vou. Então, vou fazer mais um intervalo de 10 minutos. Então, volto daqui 9 horas para a gente continuar, beleza? Daqui a pouquinho.